Tentativa 1. Piton. Cruzamento para Verrete. Ajeita de cabeça para o meio a tentativa. Tentativa 2. Piton. Cruzamento para a marca do pênalti. E o corte do Lemos. E no terceiro cruzamento do Piton, gol da vitória contra o Atlético Mineiro. 1 pro Vasco, 0 pro Atlético. O Vasco começa bem, o Vasco sai na frente. Eu acho que a confiança vem do trabalho, né? Eu treino muito para acertar a maioria dos cruzamentos que eu faço, então eu trabalho bastante para poder ajudar o Vasco, poder servir os meus companheiros na frente com cruzamentos certos. Lucas Piton é o jogador com mais cruzamentos certos entre todos os atletas do Brasileirão, com 37 no total. E esses passes vêm ganhando importância com a chegada do argentino Verrete no Vasco. O centroavante gosta de bola no alto e quando pede, o lateral atende. No travessão! Como ele é o centroavante do time, eu acredito que os cruzamentos tendem a ser para ele. Em 3 jogos, o Verrete ainda não perdeu, já fez 2 gols. Domingo, o Vasco pega o vice-líder Palmeiras fora de casa. Um desafio gigante no processo de recuperação do time contra o rebaixamento no Brasileirão. Então, ganhar é muito bom, né, cara? Aqui o ambiente sempre foi bom, ganhando ou não. Mas a gente está precisando da vitória, dos 3 jogos sem derrota, para a gente ter uma confiança a mais. Vendo esse ótimo momento, acho que o melhor momento do Vasco na temporada, o Vasco tem uma parada duríssima contra o Palmeiras, que está macetando todo mundo, hein? Lá no tapetinho do Allianz Parque, no domingo, e ele, Igor Dorilov, esteve no CT do Vascão e traz pra gente a preparação do Vasco para essa partida que vai ser osso duro de roer. O momento é bom, são 7 pontos somados nos últimos 3 jogos. Ganhar é muito bom, né, cara? Aqui o ambiente sempre foi bom, ganhando ou não. Mas a gente está precisando da vitória, dos 3 jogos sem derrota, para a gente ter uma confiança a mais. Não que a confiança não esteja boa, mas ganhar é bom. Mas o time ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E no domingo tem um desafio complicado. Enfrenta o vice-líder Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras fez um placar muito bom no jogo de ida da Libertadores e agora a gente vai enfrentar eles lá. A gente vai respeitar eles como a gente respeita todos os adversários, mas a gente vai para buscar a vitória, para a gente tentar tirar o Vasco dessa situação. Vitória que não vem desde 2015. Naquele ano, o Cruz Maltino fez 2-0 no estádio palmeirense, com gols de Rafael Silva e Nenê. Foi só dar aquela cavadinha para tirar qualquer chance de possibilidade do goleiro Fernando Praz. De lá para cá, foram 9 confrontos. Aos poucos, Ramon Dias está encontrando o time ideal. Orejano, que foi desfalque por suspensão diante do Atlético Mineiro, volta a ficar à disposição e pode ser titular na vaga de Serginho no ataque. Uma coisa é certa, o torcedor vascaíno vai ter que esperar um pouco mais para ver Payet em campo. Mesmo que já estivesse regularizado, o camisa 10 ainda tem um jogo de suspensão a cumprir por uma punição sofrida na França. Em maio, na última partida pelo Olympique de Marseille, ele deu um tapa no rosto do auxiliar do Lens. Enquanto isso, o meia segue melhorando a forma física e dando um jeito de se entrosar com os companheiros de clube o mais rápido possível. A gente está se virando para se comunicar com ele e, como falei, ele é um jogador internacional que a qualidade dele dá para ver dentro do campo que é única. É um jogador muito técnico, muito bom, então vai vir nos ajudar, sim. Muito bem, a gente está vendo o Payet aqui, né, na apresentação dele lá pro torcedor, no jogo contra o Galo, mas não está no bid, Bigode, então não vai contar como jogo de suspensão esse jogo do Palmeiras. Aí já não pode nem estrear contra o Bahia. Não. Esse é o grande seria problema. Em casa e tal. Não, fora. Fora também? Fora também. Então fora e fora? Fora e fora. Ah, porque tá virando turno, né? Isso. Então, uma notícia ruim. Mas o time tá arruadinho. Bom, outra notícia ruim é enfrentar o Palmeiras, né? Essa é bem ruim. Logo nessa fase que o Vasco está crescendo. E quando o Palmeiras teve um jogo decisivo e foi muito bem. E muito por conta do seu treinador, que conhece muito bem os seus jogadores, consegue extrair o melhor de cada um deles. Então o Vasco vai ter que subir uma montanha nesse jogo contra o Palmeiras. Mas como eu disse ontem, o importante é não perder. O importante nesse momento é somar pontos. E ainda mais contra um adversário tão forte como o Palmeiras. Então se o Vasco conseguir um empate lá, no meu ponto de vista, independente dos outros resultados da galera que está lá embaixo,
vai ser um ponto importante na luta contra o rebaixamento. Mas eu acho, Atiço, que mesmo que não consiga um empate, que perca, a luta do Vasco não é com o Palmeiras. Não é esse jogo a luta do Vasco. São os pontos que o Vasco perdeu para quem está ali na... Exatamente. O confronto direto, né? Os confrontos diretos em si é o que vai fazer grande diferença no decorrer. Agora, é importante que o time vem crescendo, vem fazendo bons jogos. As peças que chegaram já está dando resultado. E com isso o time tem já uma organização diferente do que a gente estava vendo anteriormente. Muito devido a essa presença desses jogadores. E aí faz com que o elenco melhore a sua qualidade dentro do jogo. A competitividade dentro dessa partida vai ser fundamental, porque o adversário também vai se expor para vencer. O Palmeiras também precisa. E com isso o Vasco pode surpreender e conseguir uma vitória fora de casa, sim. Ó, vamos botar na tela aí os jogos do final de semana, ó. Sabadão, 18h30, Flamengo e Inter no Maracanã, último jogo antes da parada, para dar aquela guaribada no gramado. Domingão, 16 horas, Botafogo e Bahia, jogaço também. Bahia numa grande fase, Botafogo macetando no Brasileiro. Ainda no domingo, 18h30, em São Paulo, no Allianz Parque, esse jogo, Palmeiras e Vasco. E no domingão também, 18h30, na Liga Arena, Atlético Paranaense e Fluminense. Eu acho... Tem mais um minutinho e meio. Eu tenho um drone do teu, não tem? Antes da gente ir pro Flu? Tem drone do Vasco? É coisa rápida. Eu vou falar do Vasco rápido pra gente poder falar de Fluminense. É o seguinte, hoje teve o julgamento do STJD sobre uma possível extensão de pena para São Januário, mas isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi um aumento de multa de 60 para 80 mil. Então, desportivamente falando, São Januário está liberado. Só que no dia 30 de agosto, com o Vasco fazendo esse agravo, vai tentar a liberação na justiça comum daquela decisão que a gente leu aqui, absurda, preconceituosa, sobre a interdição de São Januário para sua torcida. Inclusive, até brinquei lá no Twitter das imagens da briga lá dos torcedores do Flamengo com o Olímpia ontem na orla de Copacabana. Daqui a pouco vão punir o Vasco, porque brigaram lá na orla de Copacabana, não vão deixar os moradores da Barreira lá frequentar a praia. Olha, o Big Boss falou uma coisa certa aqui no meu ponto, que é verdade. Os clubes, todos eles, deveriam se unir ao Vasco da Gama nesse movimento. É um absurdo. Porque o que está acontecendo é um absurdo mesmo. Sabe quando a gente olha o livro de história de 100 anos atrás e a gente pensa, nossa, como é que eles faziam isso? Meu Deus do céu. É o que estão fazendo com São Januário. E tá todo mundo quieto. Não, pelo contrário, quieto não. Tem gente achando que é coitadismo. Coitadismo, a quem mandou quebrar o estádio? É isso que as pessoas não entendem. A pena foi cumprida. É isso que as pessoas... O Vasco ficou um mês sem jogar em São Januário. Aconteceu algo parecido ou pior na Vila Belmiro na mesma semana. E o Santos já mandou o jogo e já ganhou o jogo em casa. Com a torcida. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Isso sempre aconteceu no futebol. Infelizmente, essas coisas desses... E acontece em qualquer lugar, tá aí, ó. Copacabana. Acontece. Em Copacabana, em um mês, aconteceu mais incidente do que em São Januário no ano inteiro. Eles vão alegar que em Copacabana é organizado, pelo menos. Sabe o que é? Tem lado A e lado B. Vai ter que botar catraca nos postos pra ver quem vai entrar, gente, igual o Ministério tá pedindo. Pra ajudar o Vasco, a obra do Maracanã é tempo indeterminado. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. Posso dizer, é triste. Não é triste. É triste. É triste. Eu vi foi no News da Colina? Uma carta da Barreira do Vasco. Foi, que News Colina. News Colina, né? Assim, tem movimentação, não só no STF. Eu achei linda a carta. Com políticos, deputados falando sobre isso, contra o racismo, o preconceito que está acontecendo no São Januário, elitismo. Aqui também o Tarcísio Mota, junto com outros políticos, também estão fazendo no Rio de Janeiro, e a própria Associação de Moradores também entraram com uma carta em relação a isso, que é um completo absurdo, é só isso. Olha só, Big Boys, fala na caixa aí. Vamos falar, a gente já está falando sobre isso. Aliás, a gente foi o primeiro programa de TV aberta a trazer esse assunto com você. Fernanda, pode ficar tranquila. O SBT foi o primeiro a dar luz para essa questão. Esse assunto. E não só isso, a questão não é essa não. A gente pautou outros veículos da mídia, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, assim, esse é um motivo de orgulho pra gente. A gente vai todo dia aqui, Big Boys, deu uma ideia aqui. Todo dia a gente vai falar sobre esse assunto. Nem que seja 30 segundos. A gente vai futucar nessa ferida. Sim. A gente vai falar sobre esse assunto. Porque não mexe só com o Vasco da Gama. Claro que mexe com o Rio de Janeiro. Mexe com o Brasil, mexe com a nossa cultura e mexe com as pessoas que moram na Barreira do Vasco. Então vai muito além do que é o futebol, o Vasco e São Januário.
vai numa questão social. Então, todo dia a gente vai botar o pau na mesa aqui. Todo dia. E rapidinho, me dá 20 segundos. O Payet não estreia contra o Palmeiras, tá? O Vasco, na hora de registrar a transferência dele no TMS da FIFA, descobriu que ele tem uma punição esportiva da Federação Francesa por um tapa em um jogo lá do futebol francês. Aconteceu com o Marlon, aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele foi pra Arábia. É novo na FIFA e Então o Vasco teve essa surpresa e por isso está tentando regularizar ele para ele já cumprir essa punição contra o Palmeiras e jogar contra o Bahia.